Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos livros, no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Você sabe também que não existe no mundo um livro que se possa comparar à Bíblia Sagrada. O Deus Santo, que ainda nos fala hoje, usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem para todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele disse por meio da Bíblia, e por isso é importante estudá-la. E por falar em estudar a Bíblia, lembre-se de formar o seu pequeno grupo e se preparar para os estudos no livro Cântico dos Cânticos de Salomão. Serão 9 programas nos quais refletiremos sobre o nosso livro mais diferente do Antigo Testamento. Este é o último livro poético, ou então o último livro de sabedoria do Antigo Testamento. Depois nós estaremos estudando os livros proféticos. Mas sobre o estudo da Bíblia, ainda recebemos um outro e-mail do DAO, nosso irmão lá da cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. DAO. Ele nos enviou a seguinte mensagem: sempre acompanhei o programa Através da Bíblia desde 1982. Nas madrugadas era a minha preferência. Agora descobri que posso ouvir pela internet. Estava acompanhando o estudo do livro de Efésios e perdi o estudo do dia 13 de maio. É possível enviar-me o estudo em MP3 ou passar um link para que possa ouvi-lo? Que Deus os abençoe. Querido irmão, obrigado por suas palavras de apoio e pelo seu testemunho. Queremos que você se sinta em unidade conosco e, na verdade, esse é o nosso propósito, porque desejamos, através desses programas, desses estudos, edificar muitos irmãos e amigos, fazendo-os a cada dia amar ainda mais a palavra de Deus. Como lhe respondi pelo e-mail, não nos é possível atendê-lo agora dessa maneira, mas o que foi possível, você sabe, nós fizemos. Espero que você tenha recebido o script do programa e tenha aproveitado os seus ensinos. Agora eu quero convidá-lo, bem como a todos que estão sintonizados conosco, para aquele momento sempre especial do nosso programa, porque nesse momento nós vamos orar. Junte-se a nós nessa oração, necessitamos da sua intercessão. Pai querido, nós chegamos à tua presença gratos porque podemos entrar pelo novo e vivo caminho até a sala do trono. E pedimos, Pai, que o Senhor, nessa hora de estudo, meditação da tua palavra, o Senhor nos conceda a tua bênção de entendermos a tua vontade para as nossas vidas. Pedimos também a tua bênção para esse irmão lá de Cuiabá e todos que nos ouvem nesse momento. Que o Senhor nos ilumine pelo teu Santo Espírito e nos capacite pelo teu Espírito mesmo para que possamos obedecê-lo conforme os teus mandamentos. Senhor, sabemos que nós não merecemos, mas porque tu és um Deus misericordioso, oramos e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé,
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais um capítulo de Eclesiastes. Vamos estudar Eclesiastes 10, 1 a 20. Como temos mencionado em outras ocasiões, a simples leitura desse livro bíblico tem trazido alguma confusão quanto à sua compreensão e à sua interpretação. Essa dificuldade em relação ao conteúdo de Eclesiastes acontece porque muitos daqueles que o leem têm dificuldades em harmonizá-lo com o restante da doutrina bíblica e até alguns duvidam da sua inspiração. Mas, quando nos detemos para analisá-lo mais detidamente, como temos feito nessa série de estudo, conseguimos ver que esse livro retrata o pensamento de um homem sem Cristo. Retrata os valores daqueles que tentam entender a vida observando-a apenas com os olhos humanos, sem querer entendê-la sob o ponto de vista de Deus, uma vez que Ele, o nosso Deus, é quem nos criou e nos proporciona a própria vida. Quando tentamos explicar a existência humana sem considerarmos Deus como fator principal, inclusive, nós vamos entendê-la de um modo inadequado e tiraremos conclusões incorretas. Então, é dessa maneira que esse livro apresenta o pensamento desses que não querem entender a vida considerando Deus em cada um dos seus detalhes nas suas próprias existências. Para entendermos corretamente o livro de Eclesiastes, temos que fazer pelo menos 5 considerações. Primeiro, as colocações e as conclusões que são apresentadas durante a argumentação do livro devem ser lidas e entendidas considerando-se a conclusão final a que o autor chega nos últimos capítulos. Segunda consideração, temos que considerar que esse livro foi escrito sobre um enfoque humano, isto é, palavras do próprio autor, tendo em vista a observação da vida sob a visão do que ocorre debaixo do sol, isto é, vida vista de acordo com a sabedoria meramente humana. Terceira consideração, temos que considerar que, embora tenhamos palavras e conclusões bem diferentes de outras partes da Bíblia, esse registro é tão inspirado quanto outros livros. Porém, é necessário entendermos que, mesmo inspirada, a Bíblia apresenta palavras que não seguem os princípios bíblicos, mas elas deveriam ser registradas e foram registradas. Por exemplo, palavras como a de Zofar, aquele amigo de Jó, palavras como as de Acabe e Jezabel, aqueles reis maldosos e apóstatas, palavras do próprio Satanás, estão registradas quando Satanás tenta o Senhor Jesus Cristo. Ora, essas palavras não são palavras inspiradas por Deus, mas deveriam e foram registradas para mostrarem a verdade do relato bíblico. Assim também, as palavras de Eclesiastes, nós temos que entender que são palavras de um homem sem Deus. Uma quarta observação, temos que considerar também, e isso é importante, temos que considerar o fato da revelação progressiva. A Bíblia é um livro de revelação, e a revelação foi sendo progressiva. Em Eclesiastes, isso fica ainda mais notório, porque esse homem que busca o sentido da vida vivia nos tempos dos reis, lá nos tempos do Antigo Testamento, e não conhecia toda a revelação divina que teve o seu ápice na vinda de Jesus Cristo. Encontramos, então, no conteúdo desse livro, muitos argumentos negativos em relação a essa vida e a compreensão dela. Porém, com a vinda de Jesus, tudo ficou muito mais claro. Temos uma vida após essa existência. Ficou mais claro que um dia nós ressuscitaremos e ficou totalmente estabelecido que todos nós seremos julgados pelo justo e supremo juiz. Em quinto lugar, finalmente, temos que considerar que esse livro é um desafio à nossa fé. Ao invés de rejeitá-lo simplesmente, não,
Devemos estudá-lo porque ele é um desafio à nossa fé. O autor vem argumentando e vem demonstrando a desilusão, as dúvidas, as incertezas, o ceticismo, a sabedoria meramente humana. E assim ele não consegue entender qual o propósito, qual o significado e qual o sentido da vida. Ora, quando olhamos para a vida sem considerarmos Deus, realmente nós não conseguimos entender. Mas como nós verificaremos nos últimos 2 capítulos, ele finalmente chega à verdade e descobre que somente através de Deus, somente com o temor a Deus, podemos achar as respostas verdadeiras para aquelas perguntas cruciais que se levantam ainda por todo o livro. Temer a Deus, querido amigo, é o princípio da sabedoria, e somente a partir da sabedoria divina encontramos verdadeira satisfação, encontramos o sentido, o significado da vida e também a maneira correta para vivermos. Diante disso, então, caminhando para esse final revelador, esse capítulo 10 nos estimula a vermos a vida com um olhar prudente e cauteloso. Então, o título sugerido para esse capítulo pode ser resumido nessa pequena frase: o valor da prudência. Somente isso, o valor da prudência. Esse é o título desse capítulo. Lembrando que no final do programa passado, quando estudamos o capítulo 9, percebemos nos versos finais que a sabedoria, em muitas ocasiões, não é valorizada. Mas embora isso seja uma constatação verdadeira, foi a partir do final do capítulo 9, e agora nesse capítulo 10, que nós vamos encontrar uma mudança de postura. Já no final do capítulo 9, houve como que uns lampejos de coisas melhores. Houve um pouco de esperança sendo colocado em nossos corações. Todo o pessimismo foi dando lugar a uma tênue luz de esperança. Considerando agora o capítulo 10 como um começo de processo de esperança, de mudança, ou considerando-o como um interlúdio para aliviar a tensão que a desilusão e o pessimismo provocavam, vamos perceber que esse capítulo 10, nos leva a enfrentar as questões sobre o sentido, o significado e o valor da vida sob um enfoque, sob um prisma diferente. Após sermos estabilizados com lembretes para sermos sensatos, no capítulo 10, podemos nos atirar com mais segurança ao convite para sermos corajosos, no capítulo 11, para sermos alegres, no capítulo 11 também, e para sermos tementes a Deus. Nós vamos ver isso no capítulo 12. Portanto, nós temos um final muito bom para esses 2 últimos programas que temos pela frente, capítulo 11 e capítulo 12. Então, a frase que sintetiza esse capítulo 10 pode ser apresentada com essas palavras: viver com prudência é o desafio para todos os que querem aproveitar bem a vida. Eu repito, então, essa é a síntese do capítulo 10 de Eclesiastes, versículos 1 a 20. Viver com prudência é o desafio para todos os que querem aproveitar bem a vida. E aqui nesse capítulo nós vamos encontrar 3 razões para vivermos prudentemente. A primeira razão para vivermos com prudência é evitar o mal que a estultícia provoca. Versículos 1 a 11. Vamos ler esses versículos para entendermos bem o que o autor está dizendo para nós. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o seu valor. É uma frase interessante. Nós vamos estudá-la daqui a pouquinho. Para quem é sábio, versículo 2, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Versículo 3, todos percebem que ele é tolo, até os que não o conhecem notam a sua falta de juízo. Se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma.
Eu tenho visto nesse mundo uma injustiça que é cometida pelos que governam. Eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado pessoas de valor. Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. Quem abre um buraco cairá nele. Quem derruba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas. Quem racha lenha acabará se machucando. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá que trabalhar mais, muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Não adianta nada você saber encantar cobras se deixar que uma delas o morda. Querido amigo, esse texto nos traz verdades profundas. O pregador se preocupa em contrastar a sabedoria com a estultícia. Alguns leitores ou ouvintes podem entender a frase do verso 1 como uma frase muito severa e até radical. Mas o que o pregador está dizendo é isso mesmo. Por amarem mais a estultícia, por não valorizarem a sabedoria, muitos apreciam mais as trapalhadas da estultícia do que a sensatez da sabedoria. E por isso ele declara que um pouco de loucura pode arruinar todo um plano da sabedoria, assim como uma mosca morta estraga todo o perfume, fazendo-o exalar mau cheiro. Embora o sábio tenha sempre vantagem sobre o nécio, é o nécio que arruína a prática da sabedoria. Embora a sabedoria seja o melhor para a vida humana, muitas vezes ela é ultrajada, ela é menosprezada, e assim a inversão que vimos no capítulo 9 se evidencia nos atos de tolice e estultícia. O que o autor faz aqui, ao usar esse contraste, é chamar a atenção dos leitores e dos estudantes, advertindo-nos que não coloquemos a nossa confiança nem na sabedoria, em nenhum outro lugar. Veja bem, há segurança se não for em Deus. Nem mesmo na sabedoria de um comportamento adequado. Uma vez que a vida é imprevisível em seus juízos e que a estultícia pode colocar tudo o que a sabedoria conseguiu, ela pode colocar tudo a perder. Sabe como que você deve agir? O certo é agir com prudência, mas sem confiarmos cegamente na sabedoria. Por outro lado, o autor também nos adverte para cuidarmos com as nossas reações. Advertência para que não sejamos precipitados em reagir a um mal feito contra nós. Uma reação precipitada pode demonstrar a nossa estultícia e assim pode provocar maior ira nos que são superiores a nós. Uma reação prudente, controlada, desfaz a indignação. O autor ainda nos chama a atenção para a realidade de que os que estão nos cargos maiores de governo muitas vezes não mereciam estar lá, e por serem tolos, o povo sofre. Os que não confiam em Deus não admitem essa injustiça e se rebelam, mas aqueles que confiam em Deus sabem do seu controle sobre tudo e todos e entendem que todos os governos servem aos propósitos de Deus, mesmo que sejam governos incrédulos e corruptos. Nos versos finais desse parágrafo, encontramos uma série de metáforas que chamam a nossa atenção para as desgraças ou os acidentes que podem ocorrer com qualquer um. Ao lerem esses versos, versículos 8 a 11, alguns intérpretes dizem que o pregador está avisando: evitar acidentes é dever de todos. Mas outros entendem que o pregador, desenvolvendo o pensamento do homem sem Deus, mostra que os acidentes e os contratempos acontecem e que Deus não está nem preocupado com os homens. Por isso, esse homem sem Deus afirma as palavras do verso 5, que diz assim: ainda há um mal que vi debaixo do sol. Querido amigo, esta é a visão do homem sem Deus. E por isso, vale a recomendação desse parágrafo: viver com prudência é evitar o mal que a estultícia provoca.
A segunda razão, então, para vivermos com prudência é saber o valor das palavras. Versículos 12, 13, 14 e 15. O texto diz assim: quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas próprias palavras. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más. O tolo não para de falar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Versículo 15. Somente um homem muito tolo, tão tolo, que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Muito bem. O pregador aqui, querido amigo, ainda continua nos advertindo contra a estultícia e agora nos chama a atenção para o mau uso que podemos fazer da nossa língua. A língua dos insensatos é um mal descontrolado. As suas palavras destilam um veneno mortal igual à serpente que foi usada como ilustração lá no versículo 11. Através do falar precipitado, sem princípios e até caluniador, este homem sem controle acumula contra si mesmo o revide e a insatisfação dos seus oponentes. Se esse homem considerasse a sua própria incerteza em relação aos eventos futuros, certamente ele teria muito mais cuidado com aquilo que profere os seus lábios. E todos nós, se consideramos devidamente a nossa própria ignorância em relação aos acontecimentos futuros, a quantidade de palavras ociosas que multiplicamos neciamente, com certeza elas seriam diminuídas. Elas não sairiam dos nossos lábios. Os tolos, querido amigo, se esforçam em vão, pois não entendem das coisas mais simples, como, por exemplo, eles não conseguem discernir o caminho para a sua casa dentro da cidade. O cuidado, então, a prudência com as palavras é, por isso, importantíssimo. E, finalmente, agora chegamos aos versículos 16 a 20, a terceira razão para vivermos com prudência. Essa terceira razão é o respeito às autoridades. Eu leio para vocês esses versículos. Um país vai mal quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros e quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. Mas um país vai bem quando quem o governa toma as próprias decisões e as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Versículo 19. As festas ajudam a gente a se divertir e o vinho ajuda a gente a se alegrar, mas sem dinheiro não se pode ter nem uma coisa nem outra. E versículo 20, não critique o governo nem mesmo em pensamento, e não critique o homem rico nem mesmo dentro do seu próprio quarto, pois um passarinho poderia ir contar a eles o que você disse. Na sequência, então, dos seus argumentos, demonstrando o valor da prudência, o pregador ensina que a felicidade de um povo depende muito do caráter dos seus governantes. Se eles se deixam levar pelo poder, pelas riquezas e pelos prazeres, certamente o povo sofrerá. Se, por outro lado, esses governantes forem esforçados e governarem com diligência, a nação toda, todos serão beneficiados. A preguiça é inimiga do sucesso, do bom êxito. A vida devotada aos prazeres, aos festins, ao vinho e às riquezas não é recomendável e não traz benefício para a comunidade. Mas, mesmo assim, existem muitos governantes que desrespeitam o povo e só ficam no poder para usufruir de tudo que o poder, a riqueza e a fama lhe proporcionam. Mesmo assim, o pregador instruiu que falar mal dos governantes é perigoso, principalmente em regimes de exceção, em regimes de governos absolutos. Um pequeno pássaro, ele ilustra, poderia levar a sua opinião ao governante e você se sairia muito mal. É lógico que nós estamos em outros tempos. O nosso sistema de governo é democrático e somos livres para expressar as nossas opiniões. Porém, o que o Novo Testamento nos orienta é que nós devemos orar pelas nossas autoridades para que possamos viver em paz.
Lembre-se de 1 Timóteo 2, 1 e 2. E conforme o nosso sistema de governo, as eleições podem ser o canal correto para expressarmos as nossas opiniões e tentarmos mudar aquilo que entendemos estar incorreto. A prudência, então, é mais uma vez recomendado como a maneira pela qual devemos nos comportar. Minha oração é que você não seja encontrado em falta com o Supremo Juiz, que um dia nos julgará a todos. Querido amigo, que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça cega